Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o site futura.org.br/Conexão Futura. Pelo nosso site você acessa as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o nosso canal no YouTube, conhece os destaques da semana e todos os episódios do nosso programa. Novas tecnologias surgem com muita velocidade e muitas vezes isso assusta algumas pessoas. Você, por exemplo, resiste em atualizar os programas do seu celular ou prefere o conforto de uma plataforma já conhecida por você. Isso é muito comum, mas para determinados usuários, o desconforto transforma-se em pânico, com sinais físicos até de ansiedade. A tecnofobia. E para falar sobre isso, eu converso aqui no estúdio com a Ana Lúcia King, psicóloga, doutora em saúde mental pela UFRJ e fundadora do Instituto Delete, que aborda o uso consciente de novas tecnologias. Bem-vinda, Ana, ao Conexão Futura, tudo bem? Obrigada, Larissa, tudo ótimo. Ana, a gente definiu rapidamente o que é a tecnofobia, mas como a gente pode caracterizar esse problema? Bom, a tecnofobia literalmente é o medo de usar uma tecnologia, né? E caminha junto com os analfabetos digitais, vamos dizer assim. Quanto mais a pessoa tem medo de usar uma tecnologia, ou mesmo um simples telefone celular, ela começa a ter esses sintomas de ansiedade, angústia, nervosismo, que passa à medida em que ela começa a desenvolver e praticar esse uso. Existe um perfil de pessoas com tecnofobia ou ela pode afetar pessoas, indivíduos de diferentes gerações? Olha, geralmente são pessoas mais velhas, né? Porque dos anos 90 para cá, as tecnologias entraram no nosso dia a dia. E foi a partir daí que nós começamos a ter essa interatividade no nosso cotidiano. Então, quanto mais a pessoa foi se entrosando com as tecnologias e caminhando junto ao longo do tempo com esses dispositivos, a pessoa fica mais tranquila. Agora, se ela de repente se depara com um computador e ela não sabe nada, ela tem medo de mexer naquela máquina, com medo de apagar um programa, com medo dela modificar alguma coisa. Então, ela começa a ter essa dificuldade. A gente citou a ansiedade, né? Mas eu queria saber se isso pode trazer também questões físicas. A pessoa pode passar mal. Quais são os sintomas da tecnofobia? É porque todos nós temos ansiedade, angústia, nervosismo, todo ser humano, né? Mas quando se diz fobia, é que se refere a já um componente a mais, pode até virar um transtorno, né? Uma coisa que necessitaria até de um tratamento. Por exemplo, a pessoa com ansiedade, ela começa a ter suor nas mãos, ela começa a ter o coração mais disparado, ela começa a ter sintomas físicos, literalmente, quando ela se depara com uma tecnologia, ela não sabe usar. E isso pode afetar a vida dessa pessoa? Em que sentido? Olha, afeta principalmente, por exemplo, simplesmente você vai ao banco, você vai num caixa eletrônico, aquela demanda que aperta o botão tal, depois coloque a sua senha, depois coloque digite algum número. E eles dão um intervalo pequeno, a pessoa tem medo de não corresponder àquilo, então simplesmente só de ir ao banco, elas já começam a ter esses sintomas de ansiedade. No trabalho, por exemplo, isso pode afetar também o desempenho dessa pessoa? Sim, porque a gente não usa nem 10% do que, por exemplo, um celular nos proporciona, né, de tecnologia. O nosso computador mesmo, nós usamos os programas básicos para escrever, para uma planilha, para alguma coisa assim. Agora, se pedir para a gente usar uma coisa diferente que a gente não esteja acostumado, aí já começa a incomodar e a gente já começa a precisar de algumas aulas a mais, isso para acompanhar a tecnologia. Agora, quem não sabe, começa a ter realmente sintomas e tem que procurar alguma orientação. A Ana é fundadora do Instituto Delete, aqui do Rio de Janeiro, é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse local oferece tratamento, né, Ana? Qual é o tratamento para tecnofobia e quem está nos assistindo agora, como faz para acessar vocês lá no Instituto Delete? Olha, o Instituto Delete, ele funciona numa triagem todas as sextas-feiras e a gente recebe usuários abusivos de tecnologia que já têm algum comprometimento na vida pessoal, social ou familiar. Então,
ou a pessoa vai por conta própria, ou então um familiar leva para fazer a triagem. E a gente recebe também pessoas como que têm a tecnofobia, medo de usar uma tecnologia, e a gente também orienta como usar, orienta como lidar com essa ansiedade que está gerando. O tratamento passa por essa orientação ou tem outras questões que envolvem também esse tratamento? Passa pela orientação, porque a gente recebe e faz a orientação psicológica e também psiquiátrica. Baseado nessas avaliações psiquiátricas e psicológicas, aquela pessoa ou recebe um tratamento, ou recebe uma orientação, ou ambas as situações. Agora, o oposto da tecnofobia é a nomofobia, que são as pessoas dependentes da tecnologia, estão sempre buscando as últimas atualizações, é isso mesmo, Ana? Buscando as últimas tecnologias, estão sempre trocando de celular, é isso a nomofobia? Isso mesmo, a pessoa ela usa demais a tecnologia e ela começa geralmente a apresentar sintomas também quando ela não consegue ter à mão aquela tecnologia que ela tem hábito de usar. Por exemplo, se ela fica fora de área de cobertura, se ela fica sem uma conexão, se o celular dela acaba a bateria, ela começa a ter sintomas porque ela está dependente de uma tecnologia e isso precisa de orientação e tratamento. Eu vou aproveitar para mostrar então o livro da Ana, Nomofobia, junto com outros profissionais do grupo Delete, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse livro trata aí também do uso consciente das tecnologias. Ana, qual é o equilíbrio, então, para a gente encerrar a nossa conversa, desse uso consciente? Existe uma forma ideal para a gente usar a tecnologia? Olha, a pessoa tem que usar a tecnologia de uma maneira consciente, saber não só sobre os benefícios, como também os prejuízos de uso dessa tecnologia. E quem tem tecnofobia, buscar conhecer, porque quanto mais a pessoa conhecer a tecnologia, o que ela vai usar, um computador, um telefone celular, mais tranquila ela vai ficar e o sintoma se reduz consequentemente. Ana, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença ao Conexão Futura. Espero que a gente tenha prestado um serviço a quem nos assiste. Quem tem o medo da tecnologia não precisa ter medo, a gente encontra orientação. Fique tranquilo, que isso passa. Que bom. Ana, muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre negócios sociais, que são atividades econômicas criadas para dar sustentabilidade a projetos que têm a missão de resolver problemas sociais. E você não pode perder essa discussão. A gente volta então daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já!